Olá! O nosso Papo Gerais de hoje é com uma figura muito conhecida de Uberlândia, especialmente no meio político e no esporte. José Aparecido Martins, mais conhecido como Sidão. Sidão, fala um pouquinho da sua infância. Os seus pais, o que quiseram? Celso, quando eu falo dos meus pais, eu chego até a emocionar. Porque meu pai, o Luiz Martins, foi um carroceiro, trabalhava ali naquele setor da Predial, quando existia ainda a Mogiana, em Uberlândia, né? Que era onde é o fórum. Predial, o depósito de madeira do Chico. Então, para começar, eu aprendi a acordar às 5 horas da manhã, como eu acordo até hoje, em virtude do meu pai, porque eu era garotinho, meu pai colocava os animais, os cavalos, né? O bairro Operário ali era um bairro que tinha os terrenos vagos e tal, colocava à tardezinha os cavalos para pastar lá nos coisas, e de madrugada ele acordava e eu acordava com ele. Então eu aprendi a acordar às 5 horas da manhã. Então meu pai foi um carroceiro que ele se pautou a vida dele pela amizade, pelo trabalho e pela honestidade. Esses 3 itens ele procurou passar para mim, essa grande riqueza. Então, as amizades dele eram tão grandes, que quando eu completei 15 anos, ele arrumou um serviço para mim na madeireira do Chico, madeireira limitada. Depósito de madeira limitada, foi um Peixoto, cujo sócio, o senhor Elade Capel Berdu, genro do Aparecido, do hotel. E com o cunhado do Pico, Uma pessoa que já faleceu e que eu devo um grande favor, porque eu comecei a trabalhar lá no depósito de madeira com 15 anos, ele me ensinou tudo, me ensinou a fazer ofícios, carta, nota fiscal, recebimento, eu fazia tudo no depósito, inclusive até descarregava caminhão de madeira, porque eu ganhava mais descarregando caminhão de madeira ao sábado e domingo do que trabalhando no depósito. E você estudou no colégio do Cristo Rei? Estudei. Meu pai, eu quando sempre falo do meu pai, eu me lembro que ele, através de um simples carroceiro, ele me colocou no colégio Cristo Rei, que era um colégio em que estudava só pessoas ricas, os meninos ricos, filhos de papai rico. E ele, através do trabalho dele, do esforço dele, me colocou lá. Foi outra riqueza, a maior riqueza que eu tive foi estudar no ginásio Cristo Rei, Colégio dos Padres, Colégio Salesiano, na época do padre Mário Florestan, do padre Abton, aqueles padres que o ensinamento era rígido. Você assistia, Celso, uma missa todo dia. Você era obrigado a assistir uma missa todo dia, rezar, pedir a Deus. Então era um ginásio, um colégio salesiano, que era modelo. Era caro, é lógico, né? Colégio salesiano, colégio dos padres. Mas meu pai, através do esforço dele como carroceiro, pagava. E eu ficava lá. O único pobrinho que estava lá no meio. E você lembra dos seus colegas de época? Lógico. Aliás, isso aí me ajuda no meu trabalho até hoje, depois de 50 anos, porque ali quem estudava era o Luiz Eugênio da Fonseca, do cartório, o Ataúfo, que foi reitor, o fazendeiro, aquele que joga a bola no Belo Esporte, chegou magrinho lá, com as perninhas fininhas, com uma botinha, turma, o fazendeiro aí, que depois virou o maior astro do Bernardo Esporte Clube. Então, o filho do Elvésio Cavinato, esse povo tudo, a burguesia, filho dos burgueses de Uberlândia. Então, através disso aí, eu ganhei a amizade deles, porque são todas pessoas boas, pessoas corretas, pessoas de boa criação, eu ganhei a amizade deles. E na minha vida comum, posteriormente, eu fui crescendo, trabalhando, e com amizade, com essas amizades. Você sabe que você tendo boas amizades, boas entradas sociais, você consegue tudo. Então, através disso aí, eu consegui bons frutos, através dessa maravilhosa amizade e desse estudo no Colégio Salesiano, Colégio dos Padres. E o que te levou a estudar advocacia? A advocacia foi uma coisa interessante. Eu fiz contabilidade, ciências contábeis, econômicas, inclusive comentando com o Reinaldo Andraus, pessoa amicíssima nossa. E depois eu montei um grande escritório em Uberlândia, Jamar Contabilidade, cujo modelo, Celso, que eu fiz de organização, de pastas,
de arquivo, tudo, ele foi copiado por todos os escritórios do Uberlândia posteriormente, porque o meu escritório, quando eu desfiz do escritório, ele virou 4, um escritório virou 4. Eu cedi para os meus funcionários 4 escritórios. Eu parti para a advocacia, só uma coisa super interessante. Não foi questão econômica, porque meu escritório rendia um valor substancial mesmo, muito dinheiro por mês. Que eu tinha 130 firmas, então por aí você vê quanto é que dá por mês. O que aconteceu, Celso? Na contabilidade, existe aquela partida dobrada, que vem lá da França, débito e crédito, ativo e passivo. Aquilo ali, você não sai daquilo. A contabilidade, ela é uma ciência estática. Você aprende aquilo e nunca mais você aprende mais nada na vida. Então aquilo ali me deixou, tanto é os contadores esses mais dedicados, você pode ver, eles só sabem aquilo ali. Então aquilo ali me deixou, de uma forma assim, que eu não estava vivendo bem dentro daquele sistema de contabilidade. É uma coisa só, você faz uma coisa. Você já imaginou você fazer uma coisa só a vida inteira? É aquilo só, a partida dobrada, débito, crédito, ativo, não tem outra coisa. Comecei a estudar direito, Celso, eu me fascinei. Por quê? O direito é uma ciência dinâmica. Todo dia você tem que estudar no mínimo 1 hora, 2 horas. Por quê? Coisas novas vão surgindo. Você tem que estar por dentro da política, você tem que estar por dentro da sociedade, você tem que estar por dentro das leis, você tem que estar por dentro da jurisprudência. Senão você não vai ser um bom advogado, você não vai ser um bom profissional e você não vai ter sucesso na sua carreira. Então o que acontece? Aquilo me fascinou, a profissão de direito. Me fascinou de uma forma que até hoje eu estudo, levanto de madrugada e vejo, vou na jurisprudência, vou nas notícias, procuro saber de tudo. Então aquilo ali, cada dia que passa, Celso, você acrescenta algo no seu saber. Você já imaginou que riqueza é essa? Cada dia que passa. Você fala, o nó de córdio, aí você vai lá e vê, não, o nó de córdio é esse. E o mundo da política? O mundo da política eu fui vereador, fui vice-presidente da Câmara, e na época eu militei, graças a Deus, com grandes vereadores de Uberlândia, Adriano Bailoni Júnior, Jeová Abrão, Amir Cherula, Alceu Santos, pessoas da mais alta condição, que Uberlândia hoje, essa grandeza que é Uberlândia, se deve aos políticos. Poucas pessoas sabem disso, mas aos políticos, ao Rondon Pacheco, ao Homero Santos, ao grandíssimo prefeito Egídio Galassi, porque eu fui vereador com ele na época, certo? Na época, quando eu era presidente do Uberlândia Esporte, nós trouxemos o Corinthians, o estádio Carribeiro cabia 5 mil pessoas, tinha 20 mil pessoas no campo. Aí eu fiquei com o Virgílio lá no meio do campo, conversando, olhando, né? Ele virou para mim e falou, Aparecido, nós precisamos de fazer um estádio em Uberlândia para essa cidade. A cidade tinha 70 mil habitantes, isso em 1968, né? 36 anos, 70 mil habitantes. Ele fez um estádio, sabe para quantas mil pessoas? Para 70 mil pessoas. A visão dele era tão grande que hoje, que agora, com essas novas regras, tal, 70 mil pessoas, o estádio agora é para 30 mil, 35. Mas a visão dele era tão grande que ele olhava lá na frente. Ele não ia fazer um estádio para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Ele fez para 70 mil. Era a população da cidade, cabia a cidade lá dentro. No entanto, hoje, o estádio daqui a uns dias já é pequeno para a cidade de Uberlândia. Mas nessa época, tinha muita disputa entre os vereadores ou quando tinha uma causa, não tinha esse negócio do cara ser do partido A ou B? Na época era Arena e PMDB. Na época tinha 1 ou 2 ou 3 vereadores do PMDB, que era o Luiz Alberto, Marcelinho. Então, a nossa ala de apoio ao prefeito era majoritária, não tinha como. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas ainda tem muita conversa com o Sidão sobre as suas histórias no futebol uberlandense. Até o próximo programa.